Fala galera, tudo bem? Bom, agora que a gente já sabe como funcionam os complexos e como eles ficam na sua forma trigonométrica, eu vou mostrar quais são as operações que são mais fáceis de serem realizadas na forma trigonométrica. Tá joia? Eu vou começar pela multiplicação. Imagina que você tem dois números complexos, que eu aqui chamei de Z1 e de Z2. O Z1 tem o seu módulo 1, Ρ1, e o seu ângulo, seu argumento, θ1, e o Z2 tem o seu módulo, Rho2, e seu ângulo, θ2, tudo bem? Como é que fica a multiplicação desses dois números na forma trigonométrica? Olha que tranquilo. A multiplicação vai ficar com a multiplicação dos seus dois módulos, esse vai ser o novo módulo da multiplicação, e o novo ângulo vai ser a soma dos dois ângulos, tanto aqui quanto aqui. Tá vendo que tranquilo? Então, olha só, para você ver num exemplo, como é mais fácil de fazer do que no caso da forma algébrica. Aqui, na hora que eu quiser calcular o Z1 vezes o Z2, eu vou multiplicar os dois módulos, ou seja, menos 8, cosseno. O ângulo vai ser a soma de π sobre 2 com π sobre 3. Vou somar aqui no cantinho, só para a gente deixar arrumadinho, certo? Vou igualar os 2 a 6. Aqui eu multipliquei por 3, então fica 3π. E aqui eu multipliquei por 2, fica 2π. Então a soma vai dar 5π sobre 6, tá certo? 5π sobre 6. Mais i seno e o ângulo fica igual, 5π sobre 6. Tudo bem? Multipliquei os dois módulos e somei os dois ângulos. Bem tranquilo, né? Olha como é que é na divisão. Se você entendeu a multiplicação, não tem por que não entender a divisão. No caso da divisão, a gente vai dividir os dois módulos e subtrair os dois ângulos. Tudo bem? Antes eu multiplicava os módulos, agora eu divido. Antes eu somava os ângulos, agora eu subtraio. Olha como é que fica em um exemplo. Bem facinho também. Na hora que eu vou calcular Z1 dividido por Z2, eu usei os mesmos elementos, né? 4 dividido por menos 2 vai ficar menos 2. Agora, cosseno, o ângulo, vamos calcular, vai? Π sobre 2 menos π sobre 3. A primeira parte é igual, né? 6. Aí aqui fica 3π menos 6. E aqui eu multipliquei por 2, então fica 2π. 3π menos 2π dá π. Então vai ficar π sobre 6. Mais i seno de π sobre 6. Tá certo? Bem tranquilo, né? Dividir os módulos, subtrair os ângulos. Vamos ver agora um caso bem legal, que é o da potenciação. Quando você quiser levar um número complexo como esse, na sua forma trigonométrica, você quer elevar ele a uma potência de expoente n. Ou seja, vai ser z elevado a n. Olha como fica. O módulo você eleva a n e o valor do ângulo você multiplica por n. Tudo bem? Bem tranquilinho, né? Eleva o módulo e multiplica o ângulo. Olha um exemplo. Mas olha só uma coisinha, antes de eu mostrar como é que funciona com a regra que a gente acabou de aprender. Esse número complexo, na forma algébrica, ele é 1 mais raiz de 3 vezes i. Imagina que se ele quisesse elevar esse número complexo ao cubo, por exemplo, ou elevado à quarta, sei lá. Se elevar isso à quarta, você teria que fazer esse parênteses vezes ele mesmo 4 vezes, seria muito chato. É por isso que a regra dos complexos para a forma trigonométrica, na forma trigonométrica, para a potenciação faz muito sentido. Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhada como é que fica usando a fórmula que a gente acabou de aprender. O z, então, elevado à quarta, eu vou elevar o 2 à quarta. Quanto que é 2 elevado a 4 mesmo? 16, né? E eu vou multiplicar o ângulo por 4. Vai ficar cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3. Olha que ridículo de fácil isso. Muito mais tranquilo, né? 4π sobre 3 é 240 graus. Tudo bem? Bem tranquilo. Vamos ver como é que funciona na radiciação. A radiciação é o seguinte. Se na potenciação eu elevava o módulo e multiplicava o ângulo, não sei se para você parece óbvio, mas na radiciação, para tirar a raiz, eu vou tirar a raiz do módulo e vou dividir o ângulo. Tá joia? Então vamos ver como é que fica isso no exemplo. Só mais uma vez eu quero relembrar. Esse número complexo,
na sua forma algébrica, é menos 8 raiz de 3 vezes i. Imagine que você quisesse tirar, por exemplo, a raiz quarta desse número, a raiz quarta de z. Imagina a dificuldade que seria para tirar a raiz quarta de um número como esse, na sua forma algébrica. Você vai ver que na forma trigonométrica ele é bem tranquilo. Só que tem uma coisa, para a gente poder usar aquela fórmula que eu estava falando de dividir o ângulo, tirar a raiz do módulo, eu não posso deixar o ângulo dessa forma, eu tenho que deixar o ângulo de uma forma um pouco mais geral. Você lembra como deixa um ângulo na forma geral quando a gente está trabalhando com radianos? É assim, ó. O ângulo 4π sobre 3, eu escrevo como 4π sobre 3 mais 2kπ. Significa que eu posso dar quantas voltas eu quiser, lembra? Se não lembrar, é só você dar uma olhadinha na parte de trigonometria lá, que você lembra rapidinho, tá bom? Vamos resolver agora, então, usando essa expressão, este número complexo na forma trigonométrica. Eu vou descobrir a raiz quarta de z. Para descobrir a raiz quarta de z, eu vou descobrir a raiz quarta de 16, que é 2, e eu vou dividir o ângulo por 4, ok? Então, vai ficar o cosseno de 4π sobre 3 dividido por 4, vai cancelar esse 4 e vai ficar π sobre 3. 2kπ dividido por 4 vai ficar kπ sobre 2. É lógico que o outro ângulo vai ficar com o mesmo valor, π sobre 3 mais kπ sobre 2. Você pode estar achando estranho a existência desse k. Esse k, é lógico, pertence aos inteiros. Significa que ele é qualquer número inteiro. Você pode estar achando estranha a existência desse k, mas esse k significa que a gente tem várias raízes. Depende do valor que você substitui o k. E é assim que funciona mesmo. A gente tem várias raízes de um número complexo. Dependendo do valor que você colocar para cá, você chega num ângulo novo e dá uma raiz nova. Então, esse número complexo, quando eu descubro qual é a raiz quarta dele, eu vou descobrir uma certa variedade de raízes possíveis. Tá joia? É assim que funcionam as operações com números complexos. Vamos dar uma relembrada rapidinho, então, no que a gente fez? Ó, vamos começar lá do começo da primeira lousa, a lousa de multiplicação. Para multiplicar dois números complexos, eu multiplico os módulos e somo os ângulos, que a gente chama de argumentos. Para dividir dois números complexos, eu divido os módulos e subtraio os dois argumentos. Para elevar um número complexo a uma potência n qualquer, eu elevo o módulo e multiplico o ângulo. E para tirar a raiz de um número complexo, eu tiro a raiz do módulo e divido o ângulo. Tudo bem? É só isso, gente. Valeu, um abraço.